Glórias ao nome do Senhor. Que bom que você está aqui nessa manhã. Queria que você pudesse abrir a palavra de Deus no Salmo de número 48. Aleluia. Salmos de número 48. Aleluia. A palavra do Senhor diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados. Ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Temor ali os tomou e dores como de parturiente. Tu quebraste as naus de Tarsis com um vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembra-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até os fins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegrem-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres, notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém? A palavra do Senhor nos diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Amém? Muito digno de receber louvor. E é por isso que nós estamos aqui. A palavra de Deus fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos aqui nesse espaço, nessa manhã, nesse local que se chama igreja, para estarmos reunidos adorando ao Senhor. Eu queria que você pudesse, se você conseguir estar junto com um irmão aí, segura na mão do teu irmão, vamos estar orando, vamos estar intercedendo, primeiramente por nós, vamos estar orando por vidas, para que Deus venha com a sua intervenção, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã reunidos em teu nome, e a tua palavra que assim nos garante. Nós estamos aqui porque nós o adoramos, estamos aqui porque nós queremos reverenciá-lo e queremos entregar a nossa vida no teu altar. Tudo que temos, tudo que somos, nós depositamos diante dos teus pés, Pai. E nós nos submetemos a nossa vontade ao teu senhorio e entregamos esse dia nas tuas mãos. Tudo que nós fizermos seja para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, como servos do Senhor, nós queremos unir-nos, Pai, em fé, em oração, e continuar declarando, Pai, que venha o teu reino de paz, teu reino de justiça, teu reino de alegria sobre as nossas vidas, Pai. E que esse local seja repleto da tua glória, Pai. Que esse local seja repleto da tua glória, e aonde chegar o som desse local, alcance corações contritos, Pai. Continuamos orando por cura, porque a tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Então nós queremos continuar orando, Pai, para aquelas pessoas que estão carecendo de uma intervenção médica, uma intervenção cirúrgica, em nome de Jesus, Pai. Oramos pela vida da nossa irmã Alice, pela dona Terezinha, que o Senhor continue, Pai, cuidando e curando tuas servas. Oramos também, Pai, pela nossa vizinha, a Rebeca, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue, Pai, usando poder e graça para estar curando aquela jovem, Pai, em nome de Jesus. Colocamos, Pai, cada um dos teus servos, cada um dos nossos irmãos, amigos, homens e mulheres, Pai,
que essa cidade seja conhecida pelo teu nome. A tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós nos submetemos à tua vontade, Pai. Agora que estaremos entoando louvores, Pai, que não sejam apenas os nossos servos a estar ministrando, mas que eles sejam instrumentos usados nas tuas mãos. E que tudo aquilo que nós entoarmos, os cânticos, seja para glorificar o teu nome, Pai. Recebe o nosso louvor nessa manhã, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor, queridos. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá o grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá o grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá o grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá o grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Que a chama, peça isso pra Ele, não se apague, Senhor. Que a chama não se apague, que a chama não se apague, que a chama não se apague. Não deixe o óleo acabar, 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 não deixe o óleo acabar. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Sim, Senhor, queremos que o Senhor encontre fé, fé na terra, fé em nossos corações, Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro
seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga para ele: seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso, tu és poderoso, Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, oh, seja o louvor, seja a honra, oh, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
Poderoso, tu és poderoso, Jesus. Poderoso Deus, não outro, só tu és poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Ai, Jesus, nós acreditamos nisso que cantamos, Senhor. Tu és um Deus poderoso. Tu podes transformar toda e qualquer situação. Tu podes transformar, Senhor. Aquilo que ainda, Deus, não é a imagem do Senhor dentro de nós, a semelhança de Deus dentro de nós. Tu és poderoso para transformar. Tu és poderoso para transformar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Tu és poderoso, Senhor Jesus, para transformar a nossa casa, a nossa família, para transformar a vida de um amigo, Senhor Deus, que talvez não está bem, mas eu, Senhor Deus, carrego o seu reino e eu levo esse poder, Senhor Deus, até as pessoas. Tu és poderoso, Jesus. Nós não cantamos da boca para fora, nós temos fé nisso que nós estamos cantando, e Tu és poderoso. É por isso que nós entregamos a honra e a glória àquele que é devido ao Senhor e ninguém mais, Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso. A nossa fé está fundamentada em Ti, Senhor. Caminhamos, Senhor Deus, segundo aquilo que o Senhor nos fala, nos promete, nos orienta, nos mostra, nos revela, Senhor. A Tua fé venha nos alinhar com isso que estamos cantando, Jesus. A nossa fé em Ti, Senhor, nos alinhe, Pai, com a Tua vontade, Pai. Para tudo, Deus, em todas as áreas das nossas vidas, Jesus. Tu és poderoso. Você me chama pra caminhar no firme fundamento que não se vê, real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar, firme fundamento que não se vê. Ir além do que é tangível, aleluia. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. Minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. A minha recompensa é você.
Jesus, mas tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. Minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Fixo os meus olhos no Autor. Fixo os meus olhos no Autor. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Fixamos os nossos olhos em Ti, Jesus. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que olham para Ti, eles são iluminados. Nós andamos com mais clareza, não andamos confundidos. Por isso nós olhamos, fixamos os nossos olhos em Ti, Jesus. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Nunca falhar, nunca mudar, continua a me amar. Nunca falhar, nunca mudar, continua a me amar. Obrigado, Jesus, por tão grande eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Nunca falhar, nunca mudar, continua a me amar. Nunca falhar, nunca mudar, continua a me amar. Nunca falha, nunca falhar, nunca mudar, continua
adiante, Senhor. Os que olham para ti estão adiante, Senhor. Os que olham para ti estão adiante, Senhor. Olharei para ti. Falhar, nunca mudar, continua a me amar. Nunca falhar, nunca mudar, continua a me amar. Nunca falhar, nunca mudar, continua a me amar. Nunca falhar, nunca mudar, continua a me amar. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória. Os que olham para ti estão adiante, Senhor. Os que olham para ti estão adiante, Senhor. Olham para ti, estão adiante, Senhor. Olharei para ti. Sim, Jesus, os que olham para ti, estão adiante, Senhor. Os que olham para ti, estão adiante, Senhor. Os que olham para ti, estão adiante, Senhor. Olharei para ti. Continuo olhando para ti, tudo pode até mudar. Eu continuo olhando para ti, tudo pode até passar. Eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar. Eu continuo olhando para ti, tudo pode até mudar. Eu continuo olhando para ti, tudo pode até passar. Eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou. Declare isso. Tudo pode até passar. Eu continuo olhando para ti, tudo pode até mudar. Eu continuo olhando para ti, tudo pode até passar. Eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar. Continuo olhando para ti, tudo pode até mudar. Continuo olhando para ti, tudo pode até passar. Continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar. Continuo olhando para ti, tudo pode até mudar. Continuo olhando para ti, tudo pode até passar. Pois tu és o Senhor que arrebatou. Os que olham para ti Estão adiante, Senhor. Os que olham para ti estão adiante. Sim, declare isso. Os que olham para ti estão adiante, Senhor. Olharei para ti. Cante isso com fé. Os que olham para ti estão adiante, Senhor. Os que olham para ti Estão adiante, Senhor. Os que olham para ti estão adiante, Senhor. Olharei para ti. La, da, da.
Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor esta manhã? Só Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Quero chamar aqui o nosso irmão Rafinha. Amém. Obrigado pela disposição. Amém. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós rendemos-te graça, exaltamos e glorificamos o teu nome pela vida do teu servo e a disposição para ministrar a tua palavra ao nosso coração. Que ele seja instrumento usado nas tuas mãos nessa manhã, para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Bom dia, igreja. É bom a gente enfatizar, né? Deus tem os métodos dele, mas a gente não estaria aqui exatamente vivendo esse dia dessa maneira se alguém não tivesse um dia entregado um folheto para o pastor Luiz. E é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração já faz algumas semanas. Eu estava conversando com a minha esposa e eu não lembro como que a gente chegou nisso, mas a gente quis ver o significado real da palavra exortar. E se você nunca pesquisou, aguenta mais um pouco, eu vou falar, mas se você ver agora, você vai estragar a minha pregação, então aguenta a mão. Mas isso fez a gente e me fez meditar. E como a gente tem cumprido o nosso papel no que se refere ao único mandamento que Jesus nos deixou. Porque Ele deixou muita coisa, Ele nos deixou ensinamentos, Ele nos deixou amor em muitas facetas diferentes, e Ele nos deixou uma comissão, que é pregar o Evangelho, mas Ele nos deixou um mandamento, e é amar uns aos outros como Ele nos amou. E eu acredito que nós, como igreja de Cristo, não necessariamente falando da gente aqui, mas a gente está incluído, amado. Quando a igreja lá em São Paulo peca, a nós pertence o corar de vergonha, como diz Daniel. E eu acredito que a gente tem pecado mais do que nunca no amar ao próximo. E vamos começar abrir em João 13. Vai ser o 34 e o 35, tá? Que é exatamente o que Jesus falou. Ele diz... Eu vou deixar vocês folhear, que eu estou ouvindo folhear a Bíblia, tudo bem. Está escrito assim no verso 34: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vocês conseguem repetir comigo a partir do todos, assim, ó, 3, 4, lá. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu sempre comento com a galera para a gente prestar muito atenção nessas palavras chaves da Bíblia, que revelam para quem, com que frequência, que fala todos conhecerão. Não está falando das outras igrejas, da igreja de São Paulo, do Bola de Neve, da Presbiteriana. Está falando todos, o mundo conhecerá que somos discípulos de Jesus se nós nos amarmos, né? Amarmos uns aos outros como Ele nos amou, não é de qualquer jeito ainda. E agora em 1 João 4, se vocês quiserem, aparece aqui, depois qualquer coisa anota os textos, eu passo qualquer coisa no grupo, mas vocês pegam os textos e depois lêem em casa para a gente
ter agilidade. Mas diz assim: se alguém diz, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E questão de mandamento, você sabe que um dia Jesus perguntou para alguém e falou assim: você sabe quais são os 2 mandamentos que resumem toda a lei, ou que são mais importantes da lei? Na verdade, depois ele fala que aqueles mandamentos se resumem toda a lei, mas quais são os mais importantes? E ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, que os irmãos sabem, e amar também, e o segundo é semelhante a este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus muda radicalmente a ênfase, como ele faz com outras coisas. No Sermão da Montanha, ele fala: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. E ele faz isso porque desde o começo, homens sendo homens, seres humanos sendo seres humanos, todo mundo tinha entendido a ênfase errada na lei. Ele não falou nada diferente. Ele fala: eu porém vos digo. E aí ele fala: olha, quem odiar seu irmão, né, fala, não matarás, mas quem odiar seu irmão, matou no seu coração, né? Acho que ele não fala exatamente assim, mas a prática é essa, né? E é incrível como a gente tem feito isso e como a gente tem negligenciado como a gente interage não só entre os irmãos, mas principalmente com quem não é seu irmão ainda, pelo menos, que é as pessoas que estão aí perdidas no mundo, para serem achadas pelo Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus nos deu o privilégio que, segundo a palavra de Deus, anjos, entre aspas, invejaram até, que é de pregar o Evangelho. E aí eu quero colocar uma pergunta para vocês, que eu acho que é uma coisa que a Igreja de Cristo falta e falha em se perguntar, que é como pregar ao perdido que não sabe que está perdido. Vocês sabem que arrependimento, ele está intrínseco no Evangelho, tem que ter arrependimento. Mas existe também, como os antigos já cometeram esse erro, a gente também comete de errar nas ênfases. Porque quando João Batista e Jesus começam a pregar o Evangelho, a primeira palavra é arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ou porque está próximo o reino dos céus. Só que ali ele estava falando com crentes. Era com o povo judeu. Eles não tinham que ensinar nada para o povo judeu. Eles podiam chegar e falar: arrependei-vos. E nisso a igreja tem falhado abusivamente, terrivelmente. Que ela olha para o mundo, ela chega na pessoa que está perdida, mas não sabe que está perdida, e fala: arrependa-se. Como assim? Quem é você? E a gente não precisa inventar nada aqui. A gente tem na palavra, como que Paulo, por exemplo, pregou aos atenienses. Vamos abrir lá, agora aqui a gente vai ler bastante, eu vou ler bastante, que é Atos 17, de 16 a 31. A gente vai prestar atenção como Paulo prega para um povo que nem sequer tinha ouvido falar do nome de Deus. Não conhecia nada do Senhor. Falam para ele que assim, isso são ensinamentos estranhos a nós. A gente quer entender. E eu vou começar lendo lá no verso 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Deixa eu parar aqui. É uma coisa comum, concordam? A gente encontrar gente entregue à idolatria. Vamos voltar. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. Porque havia muitos filósofos na época, um monte de gente pregava suas próprias filosofias. Que é muito diferente de hoje, né?
Você abrir o Instagram aí, você vai ver várias filosofias. Verso 18. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele e uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Repete para mim, por favor. Lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Na palavra de Deus, Paulo fala para Timóteo que toda a palavra, toda a lei é boa e deve ser ensinada. É para ser ensinada, é boa para o ensino. Toda a palavra. Mas a única responsabilidade de igreja, isso ele está falando como pastor, tá, Timóteo? Para ensinar para aquele que crê. Mas a única coisa que Jesus nos mandou pregar para o mundo é o Evangelho. Ah, mas lá em Levítico fantástico para a gente. Mas você vai falar para alguém que não crê na Bíblia. Ah, mas lá em Levítico está escrito que não pode. Não, calma, cara. A nossa responsabilidade com o mundo é pregar o Evangelho. Ensinar a palavra, mas pregar o Evangelho. Ah, são coisas distintas? Não, mas as ênfases. ênfase. Verso 19. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os guarapuavanos e os estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Eu quis trocar aqui, porque eu acho que isso aqui é muito atual. Que as pessoas estão sempre procurando uma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Aqui ele não está ofendendo aí. Ele só está falando, vocês têm bastante superstições e tal. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Vamos parar, peraí. Paulo chega para eles, são todos perdidos. E em vez de criticá-los com veemência, como João Batista fez com os crentes, com alguns crentes, deixa eu falar, tá? Que eram os fariseus principalmente, que eram os sabichões. Ele elogia e fala: vocês têm honrado ao Deus que vocês não conhecem. Quando ele fala da superstição, ele está falando que eles eram diligentes no que respeita às coisas espirituais. Porque na verdade tem uma história, e isso daí é para outro dia, desse altar ao Deus desconhecido. Mas mesmo eles dizem que aquele altar também estava lá para representar, caso tivesse algum Deus que eles não estivessem honrando e existisse, eles queriam honrar. Será que a gente tem tido essa ótica quando a gente fala com o perdido? Será que a gente não percebe, por exemplo, eu vivi a minha vida inteira na igreja e não que eu visse mais falhas de caráter nos crentes do que em outros, mas às vezes parecia que era tanto quanto, e isso não faz sentido. A gente deveria melhorar, né? Pelo menos se a gente está cedendo espaço para o Espírito Santo. E aqui eu só abri um parêntese. A gente tem que respeitar a personalidade do Espírito Santo. Ele é Deus, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, mas é a pessoa mais gentil que você vai conhecer. Se você interrompe Ele no processo, Ele para e espera você dar a deixa de novo. Então, eu tenho certeza que todos, ou a maioria aqui, já entregou a vida a Jesus. Mas será que você não falou para o Espírito Santo? Não, calma aí, peraí, não mexe nisso não. E Ele está esperando você dar a deixa, para Ele continuar o trabalho. E
Deixa eu ver onde eu perdi aqui. Só vou terminar de ler rapidamente. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Eu acho que eu não vou ler inteiro, tá? Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homem. Vamos pular um pouquinho, mas se você vê que ele está apresentando o Deus que eles não conheciam. E aí no versículo 27, para que buscassem ao Senhor. Eu grifei isso aqui, é para ser assim, ó. Vamos lá, repete também. Para que buscassem ao Senhor. Essa é a finalidade de pregar. Para que buscassem ao Senhor. Quando a gente prega ao perdido, a nossa intenção não é que ele se arrependa. É que ele busque ao Senhor. E o restante é obra do Senhor. A gente tem que aprender a ser parceiro do Espírito Santo e não concorrente. A igreja tem concorrido com o Espírito Santo. Se porventura tateando ou pudessem achar ainda que não está longe de cada um de nós, essa é uma grande esperança. Porque nele vivemos e nos movemos. Então você vê que ele fala com respeito, ele é quase poético, quase não, ele chega assim, ele fala, olha, a gente se move, a gente vive nele, ele é a essência. E aí no versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Não dá para tirar o arrependimento. Eu quero coloca por favor aquele quadro lá, aquela tabelinha. Ficou a tabela? Entrou? Eu estava pesquisando, essa aí. Eu estava pesquisando e eu, na verdade, me deparei com essa informação de que a nova geração, a geração de hoje, é a geração que menos evangeliza, menos se envolve com práticas de evangelismo, né? E eu acredito porque quando eu era adolescente, qualquer lugar que eu ia no centro de São Paulo, lá, às vezes não era tanto no centro de Itaquera, qualquer coisa que eu ia fazer, que eu ia andar por 1 hora, 2 horas, eu esbarrava em alguém que estava entregando o folheto. Eu sempre saía, eu saía na rua e eu pegava um folheto. Que a pessoa oferecia, não, obrigado, eu já conheço, eu nunca fiz isso, mas pegava. E sumiu essa prática, parece. E aqui nesse quadro é só como exemplo, tá? Só para visualizar, não vamos ler tudo. Mas você percebe que geração após geração vai mostrando ali, ó, alto engajamento com o evangelismo. Daí depois moderado a alto, depois moderado, depois baixo. Isso aqui é o que demonstra para mim que a gente está falhando na ênfase de novo. E a forma como a gente tem tratado o nosso próximo é vergonhosa. Vergonhosa mesmo. A gente deveria se envergonhar, não por nós, mas nós somos uma família e toda a igreja de Cristo é a nossa família. E a gente tem muito que se envergonhar. A Bíblia fala de falsos cristãos, tá? De falsos irmãos que infamariam o caminho. E a gente vê isso. Só que o problema é que a baixa reputação que a gente está tendo não é só deles. Porque esses, graças a Deus, são alguns, a maioria que está na igreja aqui, né, e em qualquer outro lugar, cara, você vai conversar, são crentes, são irmãos nossos, a maioria. Mas tem sempre algum, né, mas, na verdade sempre não, mas são poucos, mas eles falam alto, tá? Inclusive, uma coisa que eu queria que a gente enfatizasse é que citar a palavra de Deus não é a mesma coisa que pregar a palavra de Deus. Satanás citou a palavra de Deus para Jesus. E ele continua citando, tá? Ele fala muito da Bíblia. Satanás fala muito, muito da Bíblia, tá? Mas ele cita e prega as suas próprias doutrinas. E
na igreja, às vezes não é com tão má intenção, mas é com pouco amor e cuidado. A igreja também às vezes prega suas próprias doutrinas. E Satanás aplaude para todas elas, menos para a verdadeira. Menos para a palavra de Cristo, para a palavra verdadeira. Quando você prega a palavra de Deus, a gente não tem nada com o maligno. Ele não tem nada com aquela palavra. Mas se a gente citar ela e pregar a nossa própria doutrina, daí sim. E eu vou finalmente colocar aqui o significado de exortar para vocês. Aqui é um pedaço ainda da tabela. Dar estímulo a, animar, estimular. Tem mais um pedacinho, passa para a próxima. Bitransitivo. Induzir alguém a fazer ou pensar determinada coisa, persuadir. Se você é como eu, você pensava outra coisa. Que exortar era dar lição de moral com bastante dureza. E isso é ensino de demônios, querido. Porque isso tem sido usado para destruir, para roubar, matar e destruir. Tá? Quantos na igreja de Cristo a nós pertence o corar de vergonha, mesmo que você não tenha feito? Eu confesso que eu já errei nisso aqui. Eu já tratei meu irmão mal. Porque eu achava que a Bíblia me dava o direito, porque eu estava certo. Tinha certeza de que estava certo, mesmo assim a gente às vezes tem certeza de estar certo ou errado. Mas eu tinha certeza que estava certo. E eu achava que a minha Bíblia me autorizava a tratar meu irmão mal. Sendo que ela não faz isso. Tem outra palavra que é admoestar, eu não coloquei aqui. Mas se você quiser, depois você pesquisa. Aquela sim quer dizer repreender, avisar. Mas você vai ver que vai ter leia toda o que ele significa, você vai ver que está escrito repreender com brandura. De forma branda, admoestar. E na igreja de Cristo, tem pessoas que pegam o microfone aqui. E porque naquele momento ele tem um monopólio do microfone. E até às vezes cita nome. E bate no irmão. E usa o púlpito como trincheira. Isso é lamentável. E a gente não tem o direito de fazer isso. A Bíblia não nos autoriza. Mesmo que ele esteja errado. Mas às vezes nem está errado. Tem um exemplo que foi uma igreja que eu não estava nesse momento, tá? Eu já tinha saído. Mas eu fiz parte. Não estou dizendo que ele não é um homem de Deus, mas que ele falhou terrivelmente. Que talvez ele não entenda isso aqui. Tinha um pastor que era liderado dele, que ele pediu, que ele falou que ia sair do ministério, porque ele estava ganhando muito pouco como pastor. Ele era uma família de 4 pessoas, os 2 filhos em idade escolar já, para entrar na faculdade e tal, e ele ganhava um salário mínimo. E, na verdade, eu vou contar o que eu sei, que eu ouvi, tá? Que eu ouvi da pessoa que era da família. Esse pastor, sabe qual que era o pecado dele? Ele estava cobrando para fazer cerimônia de casamento. Ele estava divulgando isso. E ele ia fazer cerimônia de casamento e cobrava para fazer. E ele não estava... Irmãos, isso não é pecado. Ele vai usar o tempo dele. Ele vai lá celebrar o casamento. Se for na igreja, o padre também cobra, né? E tem gente que não cobra, glória a Deus por isso. Mas ele precisava de dinheiro. E ele expôs. Essa família estava sentada assim, na frente, que é onde os pastores ficam. E ele expôs para uma igreja de mais de 1000 pessoas. Esse aqui, está saindo da igreja por causa de dinheiro. Quem falava isso ganhava 5, 6 vezes o que ele estava pagando para ele.
que a gente está fazendo uns com os outros? A gente não está se parecendo com o nosso mestre. Teve uma vez que eu estava, em 2008, eu acho, muito indignado com alguma coisa, eu nem lembro o que era. Mas eu entrei no meu quarto, na época eu estava em São Paulo, e eu falei assim para Deus: Deus, eu sou fraco, porque eu nunca ouvi você pregar nada. Como é que eu posso ser como esses, como os 12, por exemplo? Como é que eu posso me espelhar neles? Eles viveram com você por 2 anos e meio ou 3 anos, comendo das suas palavras diariamente, e você nunca falou comigo. Assim, eu nunca ouvi você fazer isso. É diferente eu ouvir de você. Eles fizeram isso. Como é que eu posso ser forte? E eu fui dormir. E nessa mesma noite eu tive um sonho. Eu estava num lugar que parecia, pensa numa casa de show onde tem um palco, está todo mundo na pista, assim, em pé. E eu não vi nada nesse sonho. Minha memória é só o que eu ouvi. Eu sabia onde eu estava, eu tinha consciência de que eu estava nesse lugar, que o palco estava ali. E eu ouvi a gente fungando, chorando. E eu sentia que eu também estava chorando. E no palco estava acontecendo. Não era uma encenação, estava acontecendo a última ceia. E havia um clima de despedida, porque a gente sabe que havia. E me parecia que estava todo mundo triste. E eu ouvia um silêncio absurdo, além do fungar, era só silêncio. E eu ouvi uma única voz que disse: permanecei no meu amor. Que o meu amor permaneça em vós. Eu só ouvi isso. E foi a voz mais gentil que eu ouvi da vida. E aí eu não me lembro bem se eu acordei, se eu tinha lágrima mesmo nos olhos, mas eu acordei com aquele sentimento e eu fui procurar onde estava na Bíblia esse momento. E eu encontrei exatamente esse que eu li para vocês. Pode passar para o último slide. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permanecei no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tendo lhes dito essas coisas, para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Jesus trocou a ênfase do amarás o Senhor teu Deus com tudo que você tem e tal, e também o seu irmão. Ele nem cita a si mesmo aqui, nem ao Pai, nem ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele diz em outro momento: quem me ama faz o que eu mando. Em toda a minha vida, Jesus só me mandou fazer uma coisa e eu tenho fracassado terrivelmente até agora. Mas todas as vezes que eu olho, que eu me lembro, eu faço aquilo que eu falei para vocês fazerem. Espírito Santo, desculpa. Continua. Porque eu sei, irmãos, que é difícil mudar. É impossível para a gente. Mas se a gente deixar, o Espírito Santo vai fazer. Eu peço que a gente se coloque de pé, por gentileza. Eu peço que você feche seus olhos.
E agora aí na sua memória, eu quero que você tente se lembrar o máximo possível do que você conseguir. Daquela primeira oração que você fez quando você aceitou Jesus. Talvez você tenha dito: Jesus entra no meu coração, faz nele morada, você é meu Senhor e Salvador. Tenta lembrar. E se você não lembrar das palavras, você lembra do contexto. E agora, não é para teu irmão do lado ouvir. Você não precisa. Se você quiser, você pode se fazer ouvir. Mas eu peço que você use seus lábios. Mesmo que seja só para balbuciar. Se você tem vergonha, de repente, que o irmão ouça, você não precisa nem soltar som. Mas você precisa falar, pelo menos mexer a boca. Repete a oração que você fez quando você se converteu. Eu estou vendo a boca da maioria de vocês fechada. Irmãos, não é por mal que eu estou falando isso. Eu não quero te forçar, mas tenta se lembrar. E aí na tua devoção pessoal, tenta se lembrar de qual foi o momento em que você pediu para o Espírito Santo parar de alguma forma. Talvez você soltou um ai muito alto e ele parou. Porque o processo dói, às vezes. Nem todo ele, mas às vezes dói. E deixa o Espírito Santo voltar. E quando você errar de novo, lembra disso. E fala: Espírito Santo, desculpa, pode continuar. Porque o único jeito da gente poder confiar no nosso coração, nas nossas escolhas, é se o nosso coração estiver transformado pelo Espírito Santo. Jesus. Deus tem a sua multiforme sabedoria, né? Cada um tem uma graça. O Rafaelzinho a gente conhece desde pequenininho, no processo familiar de estar com Deus, nossos amigos e irmãos. E uma característica que a gente vê muito forte na família do Rafa pai e do Rafa filho, eles têm um dom de ensino. E a gente quer aproveitar os dons aqui na igreja, amém, irmãos? Isso é igreja, que você se disponha. Enquanto o Rafael estava pregando, eu me reportei há 20 anos atrás, quando nós chegamos aqui na igrejinha, e a mãe do Zezinho, né, Dona Emília, estava aqui. E num bate-papo ali da mesa, ela falou para mim assim, eu falei: é um desafio para nós, né? A igreja estava com a porta quase que fechando, né, Cirlei? 5 membros ali. E ela só falou assim para mim: Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Foi uma pregação para mim naquele dia. E quando a gente está disposto, né, a desaguar aquilo que Deus coloca em nós, né? E nesses dias o Senhor tem exortado a igreja em amor. Semana passada, né, a Ellen trouxe uma palavra. A palavra, o evangelho, ele fere, mas ele fere para curar. É o Deus que faz a ferida e cura, irmãos. Então nós não podemos nos acostumar em vir culto após culto
e não permitir que essa palavra gere em nós mudança. Porque não é para matar, é para curar, é para nos alinhar com o reino. E glória a Deus pelas palavras que têm sido liberadas nesse altar, né? Nosso irmão Marciel, a gente tem aqui ativado o dom que há em você. Nem todos vão pregar, mas às vezes você está ali num café com Deus, numa mesa, você libera uma palavra por irmão, e aquela palavra vai gerar nele vida, despertamento, porque é a palavra de Deus que está em nós. Então, cada um de nós aqui, nós somos úteis. E tudo aquilo que nós fizermos, se não tiver amor, é nada. É nada. Se não tiver amor, é nada. E incrível que hoje de manhã eu vim com essa palavra no meu coração. Tudo que fizerdes, faça para o Senhor. Tudo que você for fazer, irmãos, não é para o pastor, não é para a pastora, é para o Senhor. Hoje eu cheguei aqui, o pastor falou, olha, o Celso podou todas as roseiras. Para o Senhor ele fez. Daqui uns dias as roseiras vão crescer ali, bonita novamente. Irmãos, é ser igreja. Faça para o Senhor. Eu falo para as mulheres, às vezes, mulheres, não reclame quando você lava, você vai lavar a cueca do marido. Faça em amor. Glória a Deus por isso. Sem mim, nada podeis fazer. Domingo passado nós fizemos um desafio para a igreja. Dentro desse mesmo contexto, o Rafaelzinho não estava aqui. Irmãos, põe um desafio em amor no teu coração. De até o final do ano você ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Invista em vidas. Pregue a tempo e fora de tempo. A gente tem dito que esses dias que nós estamos vivendo são dias bíblicos, onde as pessoas estão se apostatando da fé. As igrejas, eu falei que elas não estão crescendo, elas estão migrando. As pessoas querem viver o emocionalismo, o hedonismo. Eu vou para lá porque lá tudo bem que é tudo preto, tudo escuro, apaga a luz, mas não é isso que é evangelho, irmãos. Glória a Deus, cada um gosta de um estilo, mas o que nós estamos vendo é muito show e pouca transformação, pouco do Espírito. E quando se aperta um pouquinho no evangelho que fere, as pessoas espirram. Eu vou para outro lugar, ninguém me vê. Queridos, nós queremos nos encontrar todos na eternidade. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Amém, queridos? Obrigada, Rafa, por essa palavra. Glória a Deus. Ele nos ama e vai continuar nos amando, independente, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Reunião dos homens, terça-feira, né, pastor? As mulheres, a gente avisa lá no grupo das mulheres se nós vamos estar juntas, porque ultimamente as mulheres parecem que não querem estar muito junto, não, né? Mas a gente continua aí no Senhor, amém? Nós vamos ter a marcha agora em setembro, já foi decidido, né? Vai estar ali o Israel Salazar. Mas o mais importante, queridos, é nós estarmos juntos. O Senhor está convocando movimentos de oração na nação inteira. Se você não sabe, nós estamos numa tremenda batalha espiritual. Não contra homens, mas contra o sistema das trevas. E nós temos que nos levantar, porque cada vez mais está afunilando a perseguição contra a igreja. E glória a Deus, porque eu creio que o avivamento vai vir aí. O verdadeiro avivamento vai vir. Como foi falado, os discípulos passaram por tanto sofrimento e permaneceram até o fim. E é nessa hora que a gente vê quem é quem, né? Então, amados, movimentos de oração estão sendo levantados. Então, a marcha para Jesus também é isso. Orando e marchando como igreja pela cidade, né? Adorando, levantando,
colocando uma representatividade independente, né? Cada casa, cada endereço tem a sua maneira, o seu jeito, é a quadrangular, é a assembleia, é a batista, mas nós somos um corpo em Cristo Jesus. E nós vamos estar nas ruas profetizando no dia 27 de setembro. Nós vamos passar ali depois a concentração certinho, nos dias que estiverem chegando. E vamos ter aquela semana onde nós falamos a Semana do Avivamento, onde todas as igrejas se unem para estarmos tendo tempo de oração, celebração e louvor e pregação da palavra também. Então, deixa essa data marcada aí no seu calendário e não falte, vá para a rua, leva cachorro, galinha, pato, né, a família inteira e vamos adorar ao Senhor. Vai ser um dia lindo. Ore para que esse dia seja um dia, né, ensolarado, em nome de Jesus. Nós mudamos a data para isso mesmo, para que não chova nesse dia. Mas se chover, vamos marchar com chuva também. Amém? Glória a Deus. Vai ter o que é hoje? Nós vamos orar, despedir a igreja e depois nós vamos fazer o sorteio, tá bom? Feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esta manhã maravilhosa, pela oportunidade de vida, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, pela oportunidade que temos hoje de rever, refletirmos, mudarmos a rota das nossas vidas quando elas não estão de acordo com a Tua palavra. Porque a Tua palavra diz que o Senhor os amou até o fim e que nós possamos permanecer neste amor até o fim, Senhor. Orando uns pelos outros, orando, Pai, para que o Senhor levante aquele que está abatido, cansado, desanimado, aquele que muitas vezes perdeu a rota, nós mesmos muitas vezes, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, não só começar bem, mas nós queremos terminar bem a nossa jornada aqui na terra. Sabemos que é do Senhor nós viemos e para o Senhor nós tornaremos. Não queremos chegar com as mãos vazias diante do Senhor. Nos livra, Pai, de todo o mal. Que a nossa casa sempre venha te exaltar. Que o Teu amor seja manifesto em nós e através de nós. Que os nossos olhos e ouvidos estejam sempre atentos. E que o Senhor cumpra o Teu propósito nas nossas vidas. Queremos agora, Pai, despedir o Teu povo na paz de Cristo que excede todo entendimento. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, envie o Teu socorro, a Tua provisão, o Teu cuidado sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós Te exaltamos nesta manhã. Alegra-te de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Vão na paz do Senhor. Que Deus abençoe. Tenha um domingo de descanso.